Vamos elevar o pensamento a Deus, acalmar e na santa paz, luz derramada neste ambiente, iniciarmos mais uma reunião pública na noite de hoje. Como sempre digo, uma reunião especial. Toda reunião por si só ela já se torna especial. Por quê? Porque não estamos aqui por acaso. Muitas vezes até pensamos que sim, mas não estamos por acaso. Existe uma razão maior sempre que motiva, que intui, que estimula a vinda para a casa espírita. E muitas vezes, principalmente nos dias de reunião pública, tem a ver com a temática do dia. Precisamos muito aprofundar o conhecimento, não só o conhecimento, o entendimento, não só o entendimento, a compreensão sobre a doutrina espírita e mais ainda sobre a mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo, para que possamos cada vez mais entender o nosso papel nesta encarnação que estamos atravessando, entender, conhecer cada vez mais a nós mesmos e conseguir, na medida do possível, passo a passo, no ritmo do aprofundamento, do crescimento interior, atingirmos aquele ponto da caridade pura. E quando falamos em caridade pura, lembramos imediatamente dos trabalhos desenvolvidos no Espiritismo. E hoje temos como tema um destes trabalhos tão significativos, a campanha do quilo, que hoje está ali intitulado O Bom Combate, que é o título do livro de Elias Sobreira. O livro que utilizamos sempre quando vamos sair para a campanha do quilo, para o pedágio, é sempre este livro utilizado. O Bom Combate, campanha do quilo. Estamos hoje aqui, temos a presença exatamente do coordenador geral da campanha do quilo aqui do SELEC, Ângelo Borba, que será exatamente o expositor. Ele vai falar sobre essa importância. Cada domingo tem um coordenador. E os domingos tem um coordenador geral, que é exatamente o Ângelo. É ele que faz esse trabalho aqui no SELEC. Então ele vai falar exatamente sobre a campanha do quilo, o bom combate, toda a importância que tem esse trabalho para o movimento espírita. Agora vamos, para não tirar muito tempo do Ângelo, vamos serenar, aproveitar este ambiente de paz, de tranquilidade, serenar, fechar os olhos, não escutar nenhum tipo de informação ou energia ruim que possa intervir, elevar o pensamento a Deus e agradecermos a Ele. Deus Pai misericordioso, Jesus Divino Mestre, Fabiano de Cristo, mentor desta casa de oração e trabalho, os espíritos guardiões, dirigentes da campanha do quilo. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de aqui estarmos mais uma vez para analisar, dialogar, conhecer melhor, compreender melhor
os teus ensinamentos. Te pedimos para esta noite paz, tranquilidade, serenidade, para que possamos alcançar as informações e as mensagens que serão passadas. Que as boas energias se derramem nesse ambiente para que possamos colher o melhor de todas as informações, conscientes de que estaremos com esta colheita adquirindo uma riqueza grandiosa para ser trabalhada, processada nesta nossa caminhada, nesta nossa jornada em tua direção. Que assim seja. E com esta prece abrimos os trabalhos e passamos a palavra para Ângelo Borba. O bom combate. Boa noite a todos. Lembremos o sermão profético. Vinde a mim, benditos do meu Pai, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive preso e foste me ver. Estive nu e me vestistes. Na prisão foste me visitar. Sem teto e me abrigaste. Em verdade vos digo que todas as vezes que fizeste isto a um desses pequeninos da terra, é a mim que o fazeis. Afastai-vos de mim, malditos do meu Pai, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestistes. Na prisão e não foste me visitar. Sem teto e não me abrigastes. Em verdade vos digo que toda vez que deixaste de fazer isto a um desses pequeninos da terra, é a mim que deixar de fazer. Na estrada de Cafarnaum, seguia o mestre e, vendo uma criança, chamou-a, colocou-o no meio dos discípulos e disse: todo aquele que aceita uma criança, é a mim que o aceito. É a mim que aceito. E todo aquele que me aceita, aceita também aquele que me enviou. O porquê de eu trazer, logo no início, essa parábola, né? Essa parábola, ela faz menção aos pequeninos da terra. E ninguém mais apropriado para representar esses pequeninos da terra que as crianças, como Jesus solicitou aquela que estava lá no caminho, na estrada de Cafarnaum, e trouxe para os meios dos discípulos. Como aqui eu vou colocar mais outro grupo de pessoas que também representam esses pequeninos da terra. Aqui Jesus trouxe o exemplo da criança e eu, acrescentando, sem medo de errar, trago também a figura dos idosos. Por que eu trago para vocês a figura das crianças e dos idosos? Porque na verdade, e é bem verdade, que esses são os auxiliados diretamente pela campanha do quilo. E o que vem a ser a campanha do quilo? Como se enquadra a campanha do quilo dentro da casa espírita? Quem pode fazer a campanha do quilo? Por que fazer a campanha do quilo? Essas perguntas são perguntas que ficam na nossa cabeça, ficou na minha durante muito tempo, né? E que, na verdade, o que é a campanha do quilo? O centro espírita em si, a doutrina espírita em si, ela é cheia de trabalhos assistenciais e cheia de oportunidades, né? Então, é bem verdade que a gente começa a frequentar o centro espírita e a gente vai ouvindo as palestras, a gente vai conhecendo como funciona a doutrina espírita, a gente vai sendo convidado a ler, né, a literatura espírita, sobretudo a codificação espírita. Então a gente começa a ler o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e a gente vai ao longo do tempo se aprofundando, lendo o Livro dos Médiuns, né, e a gente vai conhecendo a doutrina. Então
a partir do momento que a gente já tem um tempo, já tem um certo conhecimento, a gente vai se apoderando do dia a dia da instituição, do centro espírita, e com o passar do tempo, a gente, sem querer, vai começar a trabalhar. E dentro desses trabalhos espíritas, existe um leque, né? Aí a gente vai perceber qual dos trabalhos que a gente se enquadra melhor, né? Uns, por exemplo, vão perceber que se enquadram melhor no trabalho do passe, então vai fazer um curso do passe, depois vai pedir a espiritualidade, a permissão para trabalhar, e aí a espiritualidade, com o passar, vai liberar aquela pessoa para trabalhar, e aquela pessoa começa a fazer parte de um trabalho. Depois do tempo, aquela pessoa começa a perceber outros trabalhos, né? Pode vir para a palestra, pode fazer parte do desenvolvimento mediúnico, pode fazer parte dos trabalhos assistenciais. Como trabalhos assistenciais, a casa também tem um leque de oportunidades. Desde a sopa, que vocês já conhecem, como também as visitas aos hospitais, né? A gente tem visitas aqui, por exemplo, a Miroeira, e a gente tem um trabalho que é um dos alicerces desses trabalhos assistenciais da casa, né? Do que a gente sempre escuta falar, que é a campanha do quilo. Para que a campanha do quilo? Na verdade, a campanha do quilo é um trabalho da casa que tem como objetivo principal arrancar de nossos corações o orgulho e o egoísmo, mas que, como consequência direta, tem o abastecimento e a manutenção de abrigos e creches, abrigos de idosos e creches. Lembra que no início a gente fez, quem são os pequeninos da terra? São esses, as crianças e os idosos. Por quê? Porque por si só eles não podem se manter. A criança é a figura da pureza, mas ela não tem como se manter. Ela precisa muito mais que a manutenção. Ela precisa também da alimentação espiritual. Daí ela é colocada sob os cuidados de uma família, e aquele pai, ele tem que manter aquela criança das suas necessidades básicas de sobrevivência, mas também, sobretudo, além do tudo e acima de tudo, alimentar o espírito daquela criança, para que ela possa crescer orientada dentro do Evangelho de Jesus, seguindo a moral do Cristo, praticando o bem, vivendo o bem, sendo reto nas suas atitudes. Então as crianças, elas dependem completamente dos adultos. Os idosos também. Os idosos, muito mais. Os idosos, além dessa necessidade desses cuidados materiais, eles necessitam de carinho, muito afeto. É um momento de fragilidade, né? Então é um momento que muitas vezes o idoso pensa que está esquecido. Eu digo isso porque meu avô viveu 100 anos, e quando meu avô tinha 95 anos, eu fui visitar meu avô. E quando eu cheguei lá, aí eu cheguei, sentei na cadeira, sempre fazia isso, disse: vovô, o senhor tomou banho hoje? Aí meu avô olhou para mim, sorriu, com aquele sorriso que só os idosos têm, de 100 anos, né? E disse para mim: não. Eu falei: por quê, vovô? Aí ele olhou para mim de novo e fez: porque eu estava esperando por você. Me deu um banho. Não tenho condições de tomar banho. Não tem ninguém. Sua avó não tem condições. Seu tio saiu, eu estou sozinho. Doido para tomar um banho. Me deu um banho, sorrindo. E aí eu fui lá, peguei uma roupa do meu tio, coloquei um short, botei ele sentadinho na cadeira. Ele tinha 95 anos morreu com 100 anos, tinha 95 anos. Aí eu liguei o chuveiro, água morna, sentei ele na cadeirinha, deixei a água cair, ele fez: me ensaboe? Me ensaboei. Aí terminou o banho, eu disse: vovô, agora tá bom. Ele fez: não, me enxugue. Enxuguei. Pronto, vovô. Ele: me vista. Pronto, vovô, acabou. Ele fez: não, me leve para a cadeira de volta. Aí eu fui com meu avô para a cadeira. E eu fico percebendo a importância que tinha isso. E aí são esses também os idosos que precisam também da assistência. Eles também já viveram, muitas vezes educaram os filhos, são esquecidos pelos filhos. Imagine aqueles que não têm ninguém e que estão lá nesses abrigos. Eles precisam dessa assistência. Muitas vezes eu cheguei no Lar de Jesus para entregar a campanha do quilo num dia de chuva, no domingo, quando terminou a campanha, eu disse: poxa, a gente podia ter deixado de fazer essa campanha, porque chovendo, perdeu aqui uns 3 sacos de fubá,
de respeito com as coisas que as pessoas deram, poxa, devia ter deixado de fazer. E nesse mesmo dia, a pessoa que vem buscar não veio. Vai levar você? Quando eu cheguei lá, a mulher fez direto para mim, olhando muito. Graças a Deus que você fez. Aí eu, por que ela fez? Porque nenhuma outra instituição fez. Aí eu, meu Deus do céu. Eu disse, se era tão importante assim que eu tivesse feito, vem cá, eu não vou dizer nada não. Veja aqui, meio-dia, os idosos estavam comendo papa. Mas por que estão comendo papa? Porque não tem comida. Veja aqui, a despensa vazia, um saco só de feijão. E aí aquela campanha que eu pensei que tinha sido desnecessária, tinha trazido ali uns 5 sacos cheios de alimentos. Nada é desnecessário nesse mundo. Mas essas duas pessoas são as pessoas que mais necessitam. Os idosos de um lado e as crianças do outro, né? São as pessoas que por si só não podem se manter. E este trabalho que eu estou falando para vocês da campanha do quilo, ele serve para abastecer essas instituições que cuidam dessas crianças. É mais um trabalho dentro da casa espírita. É um trabalho que se realiza aos domingos, né? Todos os domingos, como o nosso colega falou, né? Todos os domingos essa casa, particularmente até o 5º domingo que não tinha, também tem atualmente há algum tempo essa campanha do quilo. Por que fazer essa campanha do quilo? Na verdade, o livro que na verdade orienta a atividade do trabalho é o Bom Combate. O Bom Combate, na verdade, foi um livro organizado por Elias Sobreira, um grande colaborador da causa espírita, né, e divulgador desse trabalho, sobretudo no Norte e Nordeste. Ele traz nesse Bom Combate, nesse livro, um manual de como funciona a campanha do quilo, para que serve a campanha do quilo, e uma coisa acima de tudo, o que é que a gente vai receber, o que é que a gente vai ter de benefício com a prática constante desse trabalho. A gente, infelizmente, eu posso dizer a vocês que a gente sempre faz as coisas, ou a gente é levado a fazer as coisas com interesse, né? Infelizmente, as coisas acontecem assim, né? E quando a gente chama as pessoas muitas vezes para fazer campanha do quilo, as pessoas pensam em tudo. Pensam na vergonha, vou ter vergonha, vou botar um saco nas costas, vou sair na rua. Para que isso? Por que isso, né? Erroneamente, uma infinidade de pessoas vêm à casa espírita, e eu estou dizendo isso pelo tempo que eu já tenho na casa e pelas situações que eu já vivenciei, e muitas vezes eu já vi gente chegar para mim e dizer, olha, eu estou desempregado, e a pessoa dissesse que eu fizesse campanha do quilo e arrumar um emprego, eu vou começar a fazer hoje, quando é que eu vou arrumar meu emprego, né? E vem com essas perguntas. Isso já foi algumas coisas que já me perguntaram aqui, e a gente fica assim, né? Meio constrangido para dar uma resposta. Mas, na verdade, quais os benefícios que eu vou adquirir com essa campanha do quilo? Com a prática incessante dessa campanha do quilo, está aqui, né? Então, a gente tem uma parte da campanha do quilo que era dividido em benefícios que a campanha oferece. Na verdade, a gente vai ver que ela é dividido em mais partes, né? Os mandamentos da campanha do quilo, benefícios que a campanha oferece e resgate de nossas faltas, que também está associado aos benefícios que a campanha oferece. Eu gostaria de falar em alguns benefícios, para vocês perceberem o quão é importante esse trabalho, né? Tem vários, mas eu gostaria de trabalhar o C, que eu acho formidável: acendimento da luz interior, né? Nós somos luz, né? Todos nós. Nós temos o nosso perispírito, mas temos o nosso espírito. E o nosso espírito, à medida que a gente se purifica, ele é pura luz, né? A gente vai se despojando de toda a materialidade e vai cada vez mais se quintessenciando, se fluidificando, até chegar na pureza e ser uma luz, né? Não é à toa que existem vários livros que falam isso na codificação. Tem um livro que ele conta uma história de um trabalhador espírita que voltou para o mundo espiritual. E quando ele estava no mundo espiritual, depois de muito trabalhar na lida espírita, até achava por ali que tinha algum merecimento, e quando foi recebido pelos dirigentes do mundo espiritual, os guias espirituais, ele estava ali esperando, e disse que estava com mais algumas pessoas que tinham desencarnado, ali recebendo as instruções, passou uma luz. Ele disse que a luz era tamanha que ele não conseguiu fitar,
ele mudou a posição do rosto. E ali ele ficava pensando que era um espírito de alta envergadura, tipo, ele pensou até que podia ser Jesus, né? E perguntou para o dirigente: quem foi esse espírito que passou aí com uma luz tão grande? E a resposta que ele tem do dirigente, que sorriu muito afetuoso para ele, disse: foi um espírito de uma professora primária que acabou de desencarnar. Uma professora primária, mas que vivia dentro da moral de Jesus. Vivia dentro do trabalho dela, que todos nós temos muitas vezes como um trabalho muito simples, fazendo tudo o que era possível para orientar aquelas crianças dentro da moral de Jesus, para que aquelas crianças pudessem crescer como homens de bem. Então, imaginem a claridade que ele ficou assim, atônito com aquela resposta que de uma professora primária. Sim, uma professora primária que acabou de passar. Veja como a luz interior daquela criatura era grande. Então, este trabalho também tem como benefício o acendimento da luz interior. Não só este trabalho, mas qualquer prática do bem em si. Quando a gente volta para o Evangelho e vai ver outro: conquistas dos amigos para a fileira do bem e do amor ao próximo. Conquista de amigos para a fileira do bem e do amor ao próximo. André Luiz diz numa mensagem, né, que às vezes, durante a nossa reencarnação, é preciso que em determinados momentos algumas coisas aconteçam com a nossa vida, como, por exemplo, o surgimento de uma doença. Às vezes a gente tem registrado no nosso perispírito, né? Muitos aí vão falar de karma e tudo mais, mas às vezes a gente tem no registro do nosso perispírito, lá, né, registrado, alguma situação, né, e aquela situação ali, né, um desprezo pela oportunidade de uma reencarnação que a gente teve. E ali, naquela reencarnação, aquele registro ali que está lá, né, ele é preciso que surja, né, como André Luiz disse, é preciso que em determinados momentos surjam, por exemplo, uma doença. E aí André Luiz diz o seguinte: eis que quando chega o momento de surgir essa doença, e quando essa doença vai chegar e percebe que aquela criatura que deveria passar por aquela situação está trabalhando no bem e no amor ao próximo, trabalhando no bem e no amor ao próximo, manda a divina providência que aquela doença seja afastada daquela criatura por tempo indeterminado. Porque tem aquela frase, né? Uma ação de amor cobre uma multidão de pecados. E é muito melhor para a providência divina que aquela pessoa cresça mediante o trabalho no bem e no amor do que pela dor. Então manda, isso é de André Luiz, manda que seja afastado por tempo indeterminado. Mas aí ele vai mais além: se aquele teu registro é tamanho que você tenha que passar por aquilo, ele diz que aí, no momento oportuno, é que surgem os nossos advogados perante a espiritualidade. Perante Deus surgem os nossos advogados. E quem são os nossos advogados perante a espiritualidade? Os nossos amigos espirituais. Aqueles amigos que já conseguimos amealhar frente às ações e os trabalhos que já galgamos, que já produzimos. Exemplo. Exemplifique aí, por favor. Às vezes você se depara com a situação de alguém que precisa. E você tem duas opções: a de servir ou a de sair, passar. Eu passo, tenho uma situação. E aí eu tenho duas opções: ou eu posso servir a Deus, ou eu posso ir em frente e deixar que outra pessoa aproveite aquela oportunidade. Vamos supor que eu resolva servir. Passei, vi uma situação, já aconteceu comigo. Vi uma senhora agarrada num poste e olhei para o relógio, tinha mais 10 minutos para chegar no trabalho. Até já contei essa história aqui. E disse: Senhor, eu não tenho tempo. É a minha desculpa para não servir. O senhor sabe que se eu chegar no trabalho 5 minutos atrasado, a diretora vai cortar o meu ponto. Eu vou levar falta. E quando eu virei o carro, aquela mesma palavra disse no meu ouvido: mas se fosse uma pessoa sua, você gostaria que te ajudasse, né?
Aí eu parei o carro e disse, assim eu tenho que voltar. Dei ré, voltei e perguntei àquela senhora bem magrinha que estava agarrada no poste, aqui na reitoria, eu posso servir de alguma forma? E ela não tinha condições de falar. A filha dela olhou para mim, toda suada, as duas, olhou para mim, meu filho, pelo amor de Deus, minha mãe veio pegar a aposentadoria, o dinheiro dela não está depositado. Ela está passando mal porque tem diabetes, não comeu nada, e eu preciso levar ela para o Getúlio Vargas. Pelo amor de Deus, me ajude. Eu disse, eu levo, sem problema. É para o Getúlio Vargas. Eu percebia que eu tinha que sair do meu caminho, mas dava para fazer isso. Abri a porta, coloquei... A senhora era tão magrinha que deu para coloquei ela no banco de trás.